O passado está cada vez mais perto da gente. Há 200 anos, um Napoleão, por exemplo, não fazia a menor ideia de quem tinham sido os sumérios. Há 300 anos, as pessoas até conheciam as sepulturas egípcias, mas não entendiam uma única palavra do que estava escrito ali nas paredes. Nem os egípcios da época entendiam, né? Mas hoje eu posso acessar a cabeça dos antigos egípcios, né? Até certo ponto, claro, lendo o Livro dos Mortos, por exemplo, traduzido para o português, ou eu posso ler também os textos que os mesopotâmicos liam há milênios. Nesse sentido, então, a passagem do tempo, na verdade, nos aproximou mais do que nos afastou dessas civilizações antigas. Então essa é uma viagem que eu tenho feito mentalmente bastante nos últimos dias, que é que nem sempre o tempo nos afasta do passado, né? Às vezes ele nos aproxima. E são vários os fatores envolvidos nessa dinâmica plástica, né, de experiência e passagem do tempo, mas nesse vídeo eu queria falar de 3 novas tecnologias, né, coisas moderníssimas que têm progressivamente transformado o passado, ou pelo menos a imagem que a gente tem dele. E a primeira dessas tecnologias que eu queria destacar aqui nesse vídeo é o LiDAR, que é o Light Detection and Ranging, né, ou detecção e medição de luz, que é uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa feixes de luz para medir distâncias e criar modelos tridimensionais detalhados de objetos ou espaços. Ele é bem semelhante em princípio assim ao radar, né, o Radio Detection and Ranging, mas em vez de ondas de rádio ele usa principalmente pulsos de laser infravermelho para fazer essas medições, né, e gerar esses modelos. Basicamente o aparelho emite um pulso de laser, o laser atinge uma superfície e reflete de volta, e aí o aparelho mede o tempo que o pulso levou para retornar e calcula, né, como a gente sabe a velocidade da luz, calcula a distância entre o sensor e o objeto e cria esse mapa. O princípio básico, pelo menos, é esse, né? Mas claro que há uma infinidade de otimizações e complexidades em torno disso para gerar modelos mais completos e precisos. Essa tecnologia em si nem é tão nova assim, né? Ela existe desde a década de 1960 e vem sendo aplicado desde então na construção civil, na medicina, na agricultura e vários outros campos, mas foi principalmente a partir de 2010, mais ou menos, que o LiDAR começou a ser aplicado de forma mais eficaz, né, e mais sistemática na arqueologia. O que acontece é o seguinte, né, que para escavar um sítio arqueológico, você precisa de pelo menos 2 coisas básicas, né? Você precisa saber onde escavar e você precisa ter acesso ao local que você quer escavar. E em muitos casos, essas 2 coisas são bem complicadas, né? Buscar ruínas de alguma civilização antiga no meio de uma floresta densa, por exemplo, sem derrubar a floresta toda, né, preferencialmente, seria algo praticamente inviável usando só as técnicas mais tradicionais da arqueologia. Fazer uma exploração por terra, né, a pé ali, seria extremamente difícil, demorado e ineficiente, e mesmo se você empregasse imagens aéreas, também não ajudaria muita coisa por causa da cobertura vegetal, que ia tampar qualquer coisa que tivesse ali no solo. Mas se você tiver um drone equipado com LiDAR, né, que consegue penetrar a vegetação densa e te dar um mapa completo do solo, e se você puder combinar isso também com outros equipamentos geofísicos, como o radar de penetração no solo, né, o GPR, que detecta estruturas subterrâneas, aí já dá para começar a trabalhar, né? E foi justamente empregando essas técnicas, né, que arqueólogos em 2022 encontraram uma cidade amazônica na Bolívia, ligada à cultura Casarabe, né, que se desenvolveu entre 500 e 1400 depois de Cristo, que era maior do que muitas cidades europeias do mesmo período, né? E ninguém tinha ideia de que aquela cidade estava lá. Essa cidade era composta por uma série de construções arquitetônicas em forma de U, conectadas entre si por um sistema de calçadas e incluía também, ou inclui, né, a cidade está lá ainda, uma pirâmide de 22 metros de altura. E de novo, né, a gente tinha perdido completamente o conhecimento disso até recentemente. E antes dessa pesquisa de 2022, né, o LiDAR já tinha sido empregado em várias pesquisas arqueológicas que encontraram também cidades perdidas há séculos, ou pelo menos ajudaram a ter uma dimensão melhor também da complexidade de cidades que já eram parcialmente conhecidas, como é o caso de algumas cidades maias na América Central, várias cidades também medievais que faziam parte da Rota da Seda e tinham sido totalmente esquecidas, também algumas cidades Quemer, no Camboja, e por aí vai. Ou seja, esses testemunhos materiais da história humana tinham realmente passado, né? Tinham ficado no passado, até que inovações, né, tecnologias novas trouxessem esses elementos antigos de volta para o presente. E outra tecnologia, uma segunda tecnologia que eu queria destacar aqui no vídeo, que também tem mudado a imagem que a gente tem do passado, é a espectroscopia de fluorescência de raios-x, que é a XRF. E quando eu digo que essa tecnologia tem mudado a imagem que a gente tem do passado, eu estou sendo bem literal nesse caso. A XRF também é uma técnica baseada em emissão de radiações eletromagnéticas, né? Só que nesse caso não é o laser, mas sim raios-x que são utilizados. Basicamente, o aparelho emite feixes de raio-x de alta energia
energia que incidem sobre uma amostra e causam a excitação dos átomos dessa amostra, né? Isso faz com que alguns elétrons sejam deslocados das camadas internas dos átomos e depois se reorganizem. E isso libera energia na forma de raios-x secundários, né? E como o espectro desses raios-x secundários varia de elemento para elemento, é possível identificar quais são exatamente os elementos químicos presentes na amostra e em que quantidade eles se encontram ali. Mas beleza, né? Qual que seria a utilidade disso para um arqueólogo ou para um historiador? Para responder isso, deixa eu falar o seguinte. Existe uma peça grega escrita por Eurípides, de 400 a.C., em que um personagem diz o seguinte: erga os olhos para o céu e observe os relevos pintados do frontão do templo de Afaia. O templo de Afaia é esse templo que você está vendo aí, né? Agora eu te pergunto, né? Você está vendo alguma coisa pintada aí nesse templo? Eu também não. E a razão é simples, né? Esse templo está exposto ao sol, chuva, vento e vários outros fatores naturais há mais de 2.500 anos. Tem gente que põe bandeira do Brasil na janela na Copa do Mundo e antes da Copa acabar, a bandeira já está toda desbotada, né? Agora, imagina o efeito de 2.500 anos. Tem gente que compra uma camiseta escura, né, como essa que eu estou usando, e no segundo uso ela já está praticamente cinza, né, toda desbotada. Não é o caso aqui, né, porque eu estou usando uma Insider mais especificamente, né, uma camiseta da Insider, e que eu já usei 300 milhões de vezes e ela está exatamente da cor que ela estava quando chegou aqui em casa, né? Mas isso é porque realmente as camisetas Insider não desbotam, né? Até então eu não notei nenhum desbotamento com nenhuma Insider que eu tenho, de nenhuma das cores que eu estou usando aí há quase 2 anos. Então é outra tecnologia revolucionária que a gente poderia citar aqui no vídeo. E eu vou deixar até, claro, um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aí para vocês irem lá no site, comprarem uma Insider com cupom de desconto estranha e verem por si mesmo se desbota ou não. Mas assim, eu não garanto 2.500 anos de sobrevivência, mas o que eu sei é que o templo de Afaia certamente está patente aí, desbotou. E a mesma coisa vale também para as estátuas gregas e romanas, né, tão famosas e celebradas por esse estilo sóbrio, solene, sem cores, destacando as características ali do material puro, né, do mármore nu. Só que é isso, né, vocês já pegaram aí a lógica da coisa, para onde que a gente está indo aqui. Essas estátuas não eram originalmente assim, né? Essa estética minimalista não foi decisão do artista. Pelo contrário, os artistas antigos gastavam rios de tintas caríssimas, pigmentos extremamente difíceis de se obter para cobrir as suas obras com essas cores e deixar elas mais ou menos assim, ou assim, ou assim, ou assim também, ou assim, ou até mesmo assim. Essas são peças de uma exposição chamada Deuses em Cores, policromia no mundo antigo, que tenta recuperar justamente essas cores originais de vários artefatos antigos, né, principalmente esculturas. Ela começou a rodar o mundo em 2003 e até hoje continua sendo recebida em grandes museus aí pelo mundo, né? Mas o que importa mais para nós aqui é que uma das técnicas empregadas para resgatar a informação de quais eram as cores originais dessas peças é justamente a XRF, a espectroscopia de fluorescência de raios-x, que é utilizada junto com outras técnicas parecidas também, né, como a espectroscopia no ultravioleta visível e algumas outras. E essa técnica funciona porque cada pigmento era feito no mundo antigo de uma forma diferente, usando substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, né? O azul, por exemplo, podia ser feito de azurita, que é um mineral que podia ser moído e misturado com cera de abelha ou clara de ovo para criar o pigmento. O vermelho poderia ser feito com óxido de ferro, com cinábrio ou com um corante extraído de um inseto, né? Daí inclusive o termo vermelho, diga-se de passagem, que vem de verme, e por aí vai, né? Cada pigmento, cada cor era produzida a partir de diferentes materiais. Então, se você conhece as receitas para a produção dos pigmentos, né? Quais as substâncias que eram utilizadas, e isso a gente consegue saber por fontes escritas, textuais, né? Que a gente tem acesso até hoje, e se você consegue identificar os vestígios desses pigmentos usando essas técnicas de raio-x, aí você consegue recuperar, né? Pelo menos parcialmente, o visual mais original de vários desses artefatos antigos que tiveram as cores apagadas pelo tempo. Agora, se você gostaria de fato de recuperar essas cores, né? É outra história. Comentem aí o que vocês acham, se acham mais bonito as estátuas assim ou assim. Agora, passando para outra tecnologia também baseada em raio-x, mas que tem sido utilizada para objetivos completamente diferentes, a gente tem que falar na XPCT, que é a tomografia de raios-x por contraste de fase. Essa então é a terceira e última tecnologia que eu vou abordar aqui no vídeo. Recentemente eu comentei aqui no canal, inclusive, sobre uma descoberta que só foi possível graças a essa tecnologia. Em 2018, uma equipe de pesquisadores tinha encontrado essa pequena cápsula aí de metal, né, num cemitério dos templos do Império Romano, na região onde hoje é a Alemanha, e dentro dessa cápsula tinha uma lâmina bem fina de prata enrolada
com um texto inscrito nessa laminazinha. O problema é que esse objeto já estava bastante frágil e quebradiço, então caso os pesquisadores decidissem desenrolar o artefato para ler, ele seria completamente destruído no processo, né? Então eles decidiram sabiamente não fazer isso, não desenrolar a lâmina de prata, e em vez disso eles tentaram aplicar algumas técnicas de inspeção não destrutiva, né, usando microscópios e raios-x, por exemplo. Só que essas técnicas até então não tinham rendido muitos resultados. Foi só agora, no final de 2024, que finalmente foi possível empregar uma ferramenta mais sofisticada e mais adequada para resolver o problema, que foi justamente a tomografia de raios-x por contraste de fase. Usando essa ferramenta, os pesquisadores conseguiram escanear esse artefato camada por camada, sem precisar desenrolar nada fisicamente, e gerar um modelo 3D que pode ser desenrolado, por assim dizer, virtualmente e finalmente lido. Lido por especialistas, né, que, claro, ainda precisaram empregar vários outros conhecimentos aí de paleografia, por exemplo, que é o estudo de escritas antigas, para decifrar ali quais as palavras presentes, e também os seus conhecimentos históricos e linguísticos para ler e interpretar o texto de forma adequada. Inclusive, é importante dizer isso, né, em todos esses casos em que novas tecnologias são aplicadas no estudo da história e da arqueologia, elas nunca resolvem os problemas sozinhas. O dado obtido, né, tem sempre que ser interpretado, e essa interpretação depende de uma gama de outros conhecimentos com os quais os pesquisadores contribuem, né? Se uma pessoa leiga no assunto tivesse descoberto na sorte essa inscrição de Frankfurt, que já seria impossível, e passado isso aleatoriamente numa tomografia computadorizada, que seria improvável, ainda assim ela teria diante dela só alguns garranchos num suporte de prata, né? Seria até difícil saber qual que é a língua presente ali, quanto mais o que o documento dizia, qual que era a sua origem e o que ele implicava para a história. Inclusive, se você também não sabe qual língua que é essa e o que diz esse objeto, dá uma olhada lá no vídeo que eu postei recentemente. Mas voltando, né, essa tecnologia de tomografia computadorizada tem sido aplicada também em vários outros estudos. Outro que merece bastante destaque é um pergaminho que tinha sido encontrado em 1970 numa sinagoga perto do Mar Morto, que também só pôde ser lido recentemente graças a esse recurso. Tem também palimpsestos de várias épocas e lugares também que têm sido lidos assim, né? Palimpsestos, só para contextualizar, são manuscritos reaproveitados, né, em que o texto original é apagado ou raspado para escrever outra coisa por cima, e aí às vezes dá para ler as camadas de baixo a olho nu, às vezes precisa de fotografias em luz ultravioleta ou infravermelha, e às vezes só com a tomografia computadorizada mesmo, que a gente resolve, né, e consegue acessar essas informações que teriam sido perdidas caso a gente não tivesse esses recursos avançados. E um último exemplo de documento para fechar aqui, que tem sido lido com a ajuda de XPCT, são os rolos de Herculano, né, que é uma biblioteca inteira, na verdade, com rolos de papiro que foram carbonizados na erupção do Vesúvio, lá no primeiro século depois de Cristo, né, a mesma erupção que destruiu a cidade de Pompeia, e esses papiros desde então estão completamente ilegíveis, né, inacessíveis, ou pelo menos estavam até essas novas técnicas serem desenvolvidas, e também bastante inteligência artificial, né, bastante inteligência natural também tem sido aplicada para recuperar o conteúdo desses documentos. Tem até uma iniciativa que é o Vesuvius Challenge, que já deu mais de $1,5 milhão em prêmios para pesquisas que estão contribuindo para abrir esse portal histórico, né, por assim dizer, para a gente acessar e resgatar essas informações e conhecimentos que ficaram perdidos por quase 2 milênios, né, e ficaram perdidos, inclusive, para pessoas de um passado mais recente, sei lá, da Idade Média, que não tiveram nenhum acesso a isso. E hoje a gente está mais próximo disso, né? Está mais disponível para nós e certamente estará mais disponível ainda para as pessoas do futuro. Então, assim, o tempo vai passar e as pessoas do futuro estarão mais próximas do conhecimento do que foi escrito lá nos tempos de Pompeia e Herculano do que nós estamos próximos disso hoje. Então, assim, é uma viagem assim, que eu queria compartilhar e também falar sobre essas tecnologias. Depois a gente pode fazer um vídeo específico sobre essas novas descobertas de Pompeia e Herculano, mas por enquanto eu vou deixar só a sugestão do vídeo sobre a inscrição de Frankfurt e, como sempre, vou deixar também referências aí embaixo para quem quiser se aprofundar no assunto. Como sempre, muito obrigado por assistir e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!